Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a pessoa do Espírito Santo, e nós escolhemos o tema do batismo no Espírito Santo por alguns motivos, por algumas razões. Uma das razões é porque é um tema que suscita muita curiosidade, muitas dúvidas. Outra razão vinculada a essa é porque é um tema um tanto polêmico. Polêmico porque ele orbita a diferentes interpretações, ou ele é abordado nas tradições diversas do cristianismo a partir de diferentes interpretações, no sentido de entender qual é o conceito de batismo no Espírito Santo, o que significa ser batizado no Espírito Santo, o que mostra que alguém é batizado no Espírito Santo, etc. Mas, além disso, além destas razões, porque a expressão batismo no Espírito Santo, o termo batismo no Espírito Santo, é muito importante, muito interessante e muito rico para que nós entendamos o todo da obra do Espírito Santo no meio do povo de Deus, sobretudo após a obra de Jesus Cristo, ou em virtude, em perspectiva daquilo que Cristo Jesus fez com sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus. É pensar a obra, a pessoa do Espírito Santo a partir da realidade da nova aliança na qual nós vivemos hoje. E por isso eu te convido a prestar bastante atenção nesta mensagem, que tem um teor altamente instrutivo, mas que creio também que vai repercutir de forma muito benéfica na sua vida prática, para que nós saiamos daqui mais convictos da obra e da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. E de onde vem essa expressão batismo no Espírito Santo? Sobretudo no Novo Testamento, ela aparece antes do trecho que eu li aqui, ela aparece já nos evangelhos. Em todos os evangelhos, nós temos ali relatado João Batista falando sobre essa promessa, a promessa do batismo no Espírito Santo. E eu vou ler especificamente o trecho que se encontra lá em Lucas, no capítulo 3, você não precisa abrir. E diz a partir do verso 15: o povo estava em grande expectativa, pensando no seu coração se acaso João não seria o Cristo, ou seja, o Messias. João Batista respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista já está dizendo que o que diferencia ele do Messias, ou uma das coisas que faz a diferença dele para o Messias, é que o Messias batizaria com o Espírito Santo. O batismo que ele estava realizando ali era um batismo de preparação e arrependimento frente ao Messias que estava vindo e, portanto, frente ao reino de Deus que estava chegando. Mas era um batismo que acontecia meramente com água. E João diz: eu não sou o Messias, porque o Messias, quando chegar, vai batizar com o Espírito Santo. É um batismo mais profundo. Mas observe uma coisa: quando as pessoas ouviram João Batista falando sobre isso, sobretudo os judeus, eles certamente fizeram a relação das mais variadas promessas sobre o derramar do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo a partir daquilo que foi dito pelos profetas. Essas promessas, que eu já mencionei na pregação passada, algumas delas, falam da restauração, da salvação, da redenção do povo de Israel, e muitas vezes faz, então, portanto, essa ligação com o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo, o povo de Deus. Uma dessas promessas, por exemplo, se encontra lá em Ezequiel, no capítulo 36, verso 25 ao verso 28, que diz o seguinte:
Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, e eu lhes darei um novo coração. E porei dentro de você um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Em Isaías, no capítulo 43, verso 3, nós temos um outro exemplo, que diz o seguinte: Deus falando, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. O que isso quer dizer? Derramarei o meu espírito, falando a Israel, sobre a sua posteridade e a bênção sobre os seus descendentes. E como estas promessas, existem outras promessas, e uma que é talvez a mais especial para que nós entendamos justamente o contexto de Pentecostes, o contexto no qual o Espírito Santo é derramado, conforme nós vemos no livro de Atos, que é aquela que aparece em Joel, no capítulo 2, a partir do verso 17, que diz que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Depois a gente vai voltar neste trecho, nesse texto, porque ele guarda algumas coisas importantes para o nosso entendimento nesta noite. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando João Batista fez referência ao batismo no Espírito Santo, ele não estava falando apenas meramente de uma experiência mística individual que surgiu do nada no seu discurso, algo que ele tirou do nada, algo novo que ele estava ali prometendo ou falando sobre. Não, ele estava fazendo uma referência a essas promessas, ele estava trabalhando com essa expectativa que o povo de Israel tinha da sua redenção e, portanto, da presença do Espírito Santo como nunca antes no seu meio. O derramamento do Espírito Santo de uma forma que nunca aconteceu na história sobre o povo de Deus. E então João Batista diz: olha, quando o Messias chegar, ele irá cumprir, fazer prevalecer, ele cumprirá estas promessas, essas promessas que estão ligadas ao derramamento do Espírito Santo, a vinda sem igual da presença do Espírito Santo para o seu povo, no meio do seu povo, entre o seu povo, e batizará a cada um com esse Espírito. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente, porque então nós vamos perceber, como eu já falei, não se trata de mera experiência mística individual sem nenhum propósito ou nenhum significado um pouco mais profundo. Pelo contrário, isso está bem baseado nas Escrituras, a partir dos profetas e daquilo que Deus quer fazer. E para que entendamos que o batismo no Espírito Santo é uma expressão para fazer referência, para denotar, para endereçar o fato de que Deus quer fazer que o seu Espírito habite no nosso meio. Batismo no Espírito Santo é igual a receber o Espírito Santo. Desta maneira, a gente pode entender que quando Jesus diz que aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva, isso quer dizer que a pessoa que crê em Cristo Jesus passa a ter uma experiência com o Espírito Santo. Passará a ter uma experiência com o Espírito Santo que foi derramado. E quando ele foi derramado? Por isso que é importante o livro de Atos. Jesus diz, então, para os seus discípulos após a ressurreição e antes dele retornar aos céus, para que eles permanecessem em Jerusalém. Ou seja, vocês não vão sair para nenhum lugar para falar do evangelho, para praticar aquilo que eu quero que vocês pratiquem. Não, antes disso, vocês precisam de um poder. Vocês precisam de uma condição. E essa condição só vai acontecer, vocês só vão dispor dessa condição para serem as minhas testemunhas, para serem aquilo que eu quero que vocês sejam, para que vocês realmente sejam o meu povo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês precisam aguardar que do alto
desça o poder de Deus, que do alto desça o Espírito Santo. Vocês precisam aguardar o batismo no Espírito Santo. Vocês precisam aguardar esse derramamento do Espírito Santo. Então Jesus retorna aos céus, ele é assunto aos céus, ele foi assunto aos céus, retorna a Deus Pai, e os discípulos esperam mais alguns dias, 10 dias precisamente, e o Espírito Santo cai sobre os discípulos. E quando isso cai? Cai no dia de Pentecostes, que era uma festa tipicamente judaica, é uma festa tipicamente judaica que reunia em Jerusalém judeus que vinham de toda a extensão do Império Romano. E conforme diz lá em Atos 2, a partir do verso 1, a gente pode entender e perceber de forma mais precisa como isso acontece. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Olha que evento maravilhoso, extraordinário, um evento sem igual que marca o momento em que o Espírito Santo é derramado, o momento em que a expectativa de tantos anos do povo de Israel definitivamente começa a ser suprida e contemplada, porque o Espírito de Deus começa a andar no meio do povo de Deus, o Espírito de Deus começa a ser derramado no meio do povo de Deus, o Espírito de Deus começa a encher as pessoas com a sua presença poderosa, que capacita, que transforma, que dá um novo coração, que escreve a lei de Deus no coração dos homens, faz que os homens vivam a vida de uma maneira completamente diferente, ou melhor, que eles disponham de uma vida nova. O Espírito Santo desce sobre a igreja no dia de Pentecostes, algo que não aconteceu ainda. Algo que não aconteceu. E os fenômenos físicos, os fenômenos que aconteceram naquele dia, nos ajudam a entender também aspectos importantes dessa descida, porque a gente ouve o som de a gente vê que eles ouviram um som de um vento impetuoso. Nós também temos o relato de que línguas como de fogo repousaram sobre cada um deles. Além disso ter acontecido de fato, isso se apresenta para nós como um simbolismo muito importante para que nós entendamos a presença do Espírito Santo. Aliás, como eu falei na semana passada, o povo de Deus sempre experimentou o Espírito Santo e compreendeu o Espírito Santo a partir de uma série de imagens. Eu falei do vento, que aparece aqui, falei do óleo, falei do fogo, que aparece aqui também, falei das águas. Aliás, ah, a relação do Espírito Santo com águas, a relação do Espírito Santo com rios, também aparece aqui quando se usa a expressão batismo no Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo como uma chuva que cai. Então existe uma série de simbolismos e de imagens que a palavra de Deus dispõe para que nós entendamos o Espírito Santo, para que nós recebamos o Espírito Santo na nossa compreensão, do ponto de vista da nossa compreensão, de uma maneira muito mais rica, e isso está presente aqui também. E essas imagens, esses fenômenos também nos apontam para uma experiência profundamente percebida, sentida com os sentidos físicos mesmo. As pessoas estavam ali e realmente testemunharam de uma maneira absolutamente extraordinária um evento que mostra Deus agindo no meio do seu povo, Deus visitando o seu povo, Deus vindo ao encontro do seu povo. E eu me lembro, por exemplo, quando Deus veio ao encontro do seu povo lá no Sinai, após o Êxodo. E como o Monte Sinai estava ali, repleto de fenômenos físicos que são muito parecidos com esses que nós encontramos no relato de Pentecostes. Certamente aqui nós temos uma série de imagens que nos ajudam a entender que realmente Deus estava ali se manifestando de forma poderosa, marcando o início de algo muito importante, o início
da era do Espírito Santo. Por isso que são necessários esses sinais, são necessárias essas evidências, evidências externas que marcam um novo momento da história sem precedente, um momento em que o Espírito Santo, repito, quase a exaustão, um momento em que o Espírito Santo desce sobre o povo de Deus. E isso é muito maravilhoso. E por que o Espírito Santo, então, ele desce desta maneira? E por que ele teve que descer? Ele desce dessa maneira, como eu falei, para marcar essa nova era, para realmente servir como prova e evidência de que o Espírito Santo agora desceu sobre um grupo específico de pessoas, que é exatamente o mesmo grupo de pessoas que cria que Jesus é o Messias. E para mostrar que aquilo que Jesus falou, aquilo que ele prometeu, se cumpriu. E isso é muito importante. Eu não sei você, mas uma das minhas maiores dúvidas, curiosidades, é em relação ao fato de que Jesus voltou para o Pai. Eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta: por que Jesus voltou para o céu? Não era mais fácil ele permanecer aqui? Não era mais fácil provar que ele é o Redentor, tudo aquilo que ele disse a respeito de si mesmo? Se ele estivesse aqui, é muito, muito provavelmente todas as pessoas creriam nele, todas as pessoas seriam salvas se Jesus estivesse aqui fisicamente para que nós pudéssemos tocar nele, porque Jesus retornou ao céu. Isso é uma dúvida corrente, uma dúvida normal. Todos nós talvez já tenhamos partilhado dessa mesma dúvida. Eu mesmo partilho, mas essa dúvida, quando eu olho para o relato de Atos, ela se transforma em outra coisa, porque a ascensão de Jesus, o retorno de Jesus aos céus, não é um problema para os primeiros discípulos, especialmente por causa de Pentecostes. Porque Jesus, em Pentecostes, começa a cumprir aquilo que ele prometeu que faria após a sua ascensão, após o seu retorno ao Pai. Diante disso, a gente entende que o retorno de Jesus para os céus não é algo que deveria ser para nós um enigma e uma dúvida que trouxesse fragilidade para a nossa fé. Pelo contrário, é algo altamente positivo. O retorno de Jesus aos céus é o próprio Evangelho, ou faz parte do Evangelho. É uma boa notícia. Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, agora começa a estabelecer o seu reino. Mas ele não começa a estabelecer o seu reino assumindo a cadeira do sumo sacerdote, não começa a assumir o seu reino assumindo a cadeira, o trono de César, lá em Roma, não. Jesus começa a assumir o seu reino à destra do Deus Pai, nos céus, comandando todo o universo. Então, Jesus retorna aos céus para assumir de forma contundente a sua autoridade como Messias e como aquele que venceu a morte. Jesus nos céus é uma boa notícia para nós. Significa que é aquele que venceu a morte, que é aquele que é Deus e homem, aquele que diz ser o Messias e cremos que é o Messias, realmente o é e está reinando nos céus à destra do Deus Pai. E o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, é uma evidência de que Jesus está nos céus, que Jesus está na sala de comando do universo. O Espírito Santo descendo sobre a igreja é uma comprovação de que Jesus reina. O batismo no Espírito Santo é importante para que nós entendamos que o Cristo que prometeu que iria nos batizar com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, hoje ainda. O Jesus, o Cristo que prometeu que derramaria do seu Espírito, derrama o seu Espírito. Por isso que Pentecostes, o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo é derramado, é tão importante para nós. É tão importante. Mas, agora entrando naquelas questões que são mais controversas, a gente começa a se perguntar diante disso, quando então uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, lembrando sempre que batismo no Espírito Santo é igual a receber o Espírito Santo.
Existem algumas linhas dentro da tradição cristã, sobretudo dentro do pentecostalismo clássico, que interpretou o batismo no Espírito Santo como sendo uma experiência separada da conversão, do momento em que a pessoa creu em Cristo Jesus, do momento que a pessoa veio a Cristo Jesus. E é uma interpretação legítima, é uma interpretação que não pode ser vista como uma heresia, pelo contrário, longe disso, é uma interpretação legítima, mas talvez nós tenhamos que ter um outro olhar sobre a experiência do batismo no Espírito Santo que diferencie esse entendimento que é tão popular, justamente porque o pentecostalismo é popular. E igrejas pentecostais como Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Deus é Amor, pregam a partir dessa perspectiva, pregam a respeito do batismo do Espírito Santo a partir dessa interpretação. E como eu falei, isso não deveria ser motivo de apontamento de alguma heresia, de algum erro crasso que deveria promover a nossa cisão e a segregação. Não, pelo contrário, isso é completamente passível de ser debatido. Mas aqui no ministério, nós há algum tempo tomamos uma outra interpretação da expressão batismo no Espírito Santo e como nós deveríamos melhor entender essa experiência, a experiência de ser batizado no Espírito Santo por Cristo Jesus. Isso já faz um bom tempo, mas muitas pessoas eu sei que ainda têm algumas dúvidas. Aliás, muitas pessoas que vieram de alguns lugares que, além de ter essa interpretação que eu falei, um pouco diferente da nossa, dessa que eu vou apresentar nesta noite, acabam fazendo alguns exageros e acabam, inclusive, causando uma segregação, acabam causando uma separação, acabam causando, uma divisão no meio do povo de Deus, fazendo uma separação entre aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm o Espírito Santo. Eu não sei você, talvez já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, muitas pessoas que queriam servir na igreja, mas pelo fato de não terem sido batizadas no Espírito Santo, não puderam servir, não puderam se tornar um evangelista, não puderam assumir algum cargo de autoridade, de liderança, porque não receberam o Espírito Santo, porque não falaram em outras línguas. E, sob o ponto de vista interpretativo, é necessário que nós façamos uma correção à luz daquilo que nós temos convicção. Do ponto de vista teológico é necessário, mas também sob o ponto de vista pastoral, porque isso implica na maneira que a pessoa enxerga a sua relação com o Espírito Santo. E muitas pessoas, infelizmente, elas acreditam que não têm um Espírito Santo na sua vida. É verdade que muitos teólogos pentecostais, os melhores, dizem que o Espírito Santo habita na vida do cristão desde o começo e entendem o batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior de empoderamento. No entanto, é melhor que nós entendamos o batismo no Espírito Santo como o próprio receber do Espírito Santo, a experiência mais primeva, a experiência mais iniciatória que nós temos com o Espírito Santo. Até porque o termo batismo, ele também faz referência a um processo iniciatório, um marco iniciatório na vida de alguém. Então, quando se fala de batismo no Espírito Santo, é muito claro para mim no Novo Testamento, e não só para mim, evidentemente, para boa parte dos estudiosos, aqueles que nós usamos como base para fazer o nosso entendimento, de que o Espírito Santo habita na vida do cristão desde o começo. Portanto, todo cristão, todo aquele que crê, tem o Espírito Santo, todo aquele que crê, portanto, é batizado no Espírito Santo. Mas como o livro de Atos pode, talvez, apontar algumas situações que tornam essa interpretação, essa que eu acabei de dar, um pouco fragilizada. Bom, isso acontece porque os discípulos que receberam o Espírito Santo aqui, eles já criam no Senhor Jesus. Eles já eram aquilo que talvez nós chamaríamos por convertidos. Ah, também os samaritanos que foram evangelizados por Filipe, eles creram no Senhor Jesus e também receberam o Espírito Santo após crer. Após a conversão foi necessário que os apóstolos fossem lá, impusessem as mãos e o Espírito Santo descesse sobre eles. A mesma coisa com os gentios, embora a experiência com os gentios, conforme relata Atos capítulo 10, é um pouco diferente. Mas no livro de Atos a gente tem alguns exemplos em que a conversão e
e o batismo no Espírito Santo, o receber do Espírito Santo, não estão em completa sincronia. Mas por que isso acontece? Justamente porque Atos está narrando o um processo histórico sem precedentes do cumprimento da promessa sobre o derramamento do Espírito Santo, o que significa que era necessário que algumas experiências elas fossem marcadas, como eu já falei, com sinais externos, justamente para que servissem como um marco para dizer que realmente o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne. E observe bem, os judeus, os discípulos de Jesus, que inclusive eram judeus, eles, quando ouviram falar sobre o batismo no Espírito Santo, como eu mencionei anteriormente, eles esperavam isso a partir das promessas, como eu também já mencionei, mas essas promessas são promessas que normalmente são feitas ao povo de Israel. Ao povo de Israel. Então, por isso que é interessante que, quando os samaritanos receberam o Espírito Santo, também isso fosse marcado com alguma evidência, em especial o falar em línguas. Quando o Espírito Santo caiu sobre os gentios são aqueles que não são judeus, também fosse marcado de uma forma que isso realmente servisse como uma evidência, uma comprovação que o Espírito Santo não está só sobre o povo de Israel, não está só sobre a descendência física de Abraão, mas que todo tipo de pessoa pode receber o Espírito Santo. É por isso que esses episódios nos oferecem marcos interessantes, pontos paradigmáticos, onde nós podemos ver a promessa sendo cumprida historicamente, mas após a promessa ser cumprida historicamente, o padrão muda. Aliás, mudou no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro, após o recebimento do Espírito Santo, prega o evangelho, muitas pessoas se convertem, creem no Senhor Jesus, ele diz o seguinte: vocês devem se arrepender, crer, ser batizados e vocês receberão o dom do Espírito. Mas o texto não fala que as pessoas que creram naquele dia, aquelas milhares de pessoas que creram naquele dia, falaram em outras línguas, saíram profetizando, não só. O apóstolo Pedro diz de forma categórica: vocês receberão o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque para os judeus já estava ali de forma muito clara que sobre o povo judeu, sobre o povo que é descendência de Abraão, o Espírito Santo desceu. E depois teve que ser claro também que sobre outro tipo de gente, outros tipos de povos, também era necessário que o Espírito Santo viesse com um tipo de evidência. Nesse sentido, a gente lê o livro de Atos com algumas experiências que não nos servem como padrão, muito embora elas nos ajudem a entender um processo muito importante no qual o Espírito Santo é derramado. Por isso, nós entendemos que, após esse processo, toda pessoa que vem ao Senhor Jesus e crê no Senhor Jesus, como diz o próprio Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é a pessoa que fez uma campanha, não é a pessoa que jejuou muito, não é a pessoa que foi ensinada num curso de como receber o batismo no Espírito Santo, não. A pessoa que crê no Senhor Jesus, ela recebe o Espírito Santo de tal maneira que o Espírito Santo na vida dela é como rios de água viva que fluem do seu interior. Todos nós dispomos do Espírito Santo. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não diria lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12 e 13, o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Vocês observaram o que o apóstolo Paulo fala no começo desse trecho? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. O apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, não diz: olha, alguns de vocês foram batizados. Ele diz: todos nós fomos batizados nesse Espírito. É claro, o apóstolo Paulo aqui está falando em perspectiva da promessa do Espírito Santo que foi prometida pelos profetas,
que foi prometida por Deus por meio dos profetas, e essa promessa tem a ver com a restauração, com a salvação, com a redenção que Jesus promove, que Jesus dá, que Jesus oferece a todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê, então, desfruta do Espírito Santo e bebe desse Espírito. Desta maneira, nós entendemos que todos aqueles que têm a Cristo como Senhor têm o Espírito Santo. Mas isso não significa, como o apóstolo Paulo já menciona aqui, que nós devemos estagnar na nossa busca pelo Espírito Santo. Porque se é verdade que todos nós temos o Espírito Santo, também é verdade que dele fomos dados de beber. Em Efésios, no capítulo 5, verso 18, se não me falha a memória, não, no verso 18 certamente, diz o seguinte: não se embriague com vinho onde há contenda, mas encham-se do Espírito Santo. Então a nossa experiência com o Espírito Santo, ela se inicia no dia que cremos, mas não termina ali. Nós temos sim que buscar o Espírito Santo. Nós temos sim que buscar ter experiências com o Espírito Santo. Nós temos sim que buscar os dons do Espírito Santo, inclusive o dom de falar em línguas, o dom de profetizar, o dom de realizar milagres, o dom de palavra de sabedoria. Esses dons estão disponíveis a nós, a todos nós que temos o Espírito Santo e que devemos buscar de forma contínua o Espírito Santo, se encher dele, beber dele. Por quê? Ele é uma fonte que não se esgota. Então, sim, esse entendimento que o batismo no Espírito Santo acontece na conversão não deveria servir para que nós fiquemos mais frios, mais mornos, não. Pelo contrário, não há desculpas, então, para que nós busquemos o Espírito Santo. Não há desculpas, portanto, que nós nos alimentemos do Espírito Santo, busquemos ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo. No meio pentecostal, normalmente se diz que o batismo no Espírito Santo, a partir da interpretação deles, do pentecostalismo clássico, que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. A primeira bênção é a conversão, a segunda bênção é o batismo no Espírito Santo. A partir desse entendimento que eu estou mostrando para vocês, e que é o entendimento vigente da igreja, entendendo que o batismo no Espírito Santo acontece na conversão, nós não cremos numa segunda bênção. Nós cremos numa segunda, numa terceira, numa quarta, numa quinta, incontáveis bênçãos, porque a gente pode e deve buscar ter experiências com o Espírito Santo que oferecem a nós capacitação, que nos empoderem, que nos unja, experiências que nos dão um fortalecimento na fé, que nos ajudam na nossa caminhada, a nossa caminhada em direção a Cristo, a nossa caminhada com Cristo, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, para que nós dispomos dos dons maravilhosos do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito cresça ainda mais na nossa vida, nós devemos buscar o Espírito. Então, essa compreensão, ela não nos leva para a monidão, pelo contrário, deve nos levar para uma vida onde nós vamos buscar cada vez mais beber desse Espírito, ter experiências com esse Espírito, inclusive buscar os seus dons. E esses dons espirituais se manifestando no meio da igreja, na nossa vida, o fruto do Espírito Santo crescendo em nós, sim, serão evidências de que o Espírito Santo um dia foi derramado em nós e nós continuamos a beber dele. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo da nossa vida não vem acompanhado de evidências. Eu estou dizendo que o Espírito Santo, ele começa a sua trajetória conosco, ele é derramado em nós sem a necessidade de uma evidência externa. Mas as evidências externas, elas nos acompanharão. E elas se darão pelo meio dos dons, se darão por meio do fruto, se darão por meio de uma mudança de caráter, se darão por meio desse poder que vem a nós, para que nós testemunhemos de Cristo Jesus. O Espírito Santo vem a nós para nos transformar, mas por meio dessa transformação nós nos tornamos também capazes de ser testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo Jesus. Por isso nós não devemos deixar nunca de buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Mas tem uma outra questão muito interessante sobre a presença do Espírito Santo, e eu já estou encerrando, que é a presença do Espírito Santo, que faz a manutenção da comunhão, que faz ser possível uma comunhão profunda entre nós. Que quando eu te chamo de irmão ou de irmã, eu não estou falando isso meramente como uma figura de linguagem, ou da boca para fora. Eu creio que sou teu irmão,
E sou assim por causa que o mesmo Espírito que habita em mim, habita em ti. Lá em Atos 11, quando os judeus, discípulos de Jesus, vieram questionar a Pedro por que ele estava junto com os gentios, ou porque ele foi ter comunhão com os gentios, ele fala então da visão que ele teve da parte de Deus para convencê-lo de ir pregar o evangelho para os gentios, e que como o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Ele diz o seguinte: gente, o Espírito Santo foi dado a eles também, o que que eu posso fazer? Como quem diz, como eu posso evitar comunhão com aqueles sobre quem o Espírito Santo também foi derramado? O Espírito Santo não é derramado sobre aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que têm mais status social, aqueles que têm mais capacidade intelectual. O Espírito Santo não é derramado a partir de uma determinada cor, sexo, não. O Espírito Santo é derramado sobre todo tipo de gente. Todo tipo de gente pode receber a presença do Deus vivo na sua vida. E se todo tipo de gente pode receber a presença do Deus vivo na nossa vida, na sua vida, se todo tipo de gente pode desfrutar do Espírito Santo, como a gente vai criar cisões, divisões no nosso meio? Pelo contrário, a comunhão da igreja se dá por causa do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, aquele verso que eu mencionei para vocês na pregação passada, em que a bênção do apóstolo Paulo aparece com a tríade, né, com a trindade, em que ele diz que deseja que os irmãos de Coríntios tenham consigo o amor de Deus, a graça de Jesus. Ele fala também do Espírito, e ele diz que do Espírito ele espera que os irmãos tenham a comunhão. O Espírito no nosso meio traz a unidade. E uma imagem bíblica do Antigo Testamento que eu vejo aqui recapitulada no dia de Pentecostes, com muitas pessoas falando em outras línguas que elas não tinham capacidade de fazer. Esses discípulos de Jesus, todos eles galileus, eles não tinham o requinte, a capacidade, a orientação, não fizeram um curso para falar em outros idiomas, daqueles variados idiomas que ali estavam presentes. E as pessoas ouviram, as pessoas que estavam presentes, cada um no seu próprio idioma, as maravilhas de Deus a partir da boca daquelas pessoas. E esse fenômeno das diversas línguas, das línguas estranhas que apareceram aqui, ou as línguas que não que foram ouvidas e foram faladas por pessoas, foram ouvidas por pessoas de diferentes línguas e foram faladas por pessoas que não teriam, faladas por pessoas que não teriam a capacidade de falar naquelas outras línguas, elas representam algo bem interessante, na verdade. Como eu falei, recapitula uma imagem bíblica, e essa imagem é a imagem de Babel. Em Babel, nós temos lá em Gênesis 11, homens se reunindo para construir um edifício e ir até os céus, alcançar a Deus. E Deus, olhando aquilo, decide descer até aqueles homens e confundir as suas linguagens. É o retrato de Gênesis sobre como se deu as diferentes linguagens, como surgiram as divisões das diferentes linguagens, os diferentes idiomas, para que então o homem, numa única linguagem, não fizesse prevalecer o seu plano de ir até os céus para, de certa maneira, fazer o seu próprio nome grande, etc. e tal. Ali Deus então desce e confunde as línguas para que então o plano deles estivesse arruinado, fosse de fato acabado. Mas aqui Deus desce de novo. Aqui em Pentecostes, Deus decide descer de novo. Ele reverte Babel. Agora ele não usa as diferentes línguas para causar a divisão. Pelo contrário, ele usa diferentes línguas para que essas diferentes línguas, através delas, seja proclamada uma única mensagem. Que apesar das diferentes línguas, existe uma unidade. Que Deus faz através da diversidade e na diversidade um único povo. De vários povos, de várias tribos, de várias nações, um único povo. Em Pentecostes, Deus está revertendo Babel e fazendo das nossas diversidades não empecilhos, mas pontes para que todos nós desfrutemos de uma unidade. Esta é a comunhão do Espírito. Quando você pensar em batismo no Espírito Santo,
lembre-se de pensar na comunhão. Lembre-se de pensar que você faz parte de um povo, que você foi salvo para viver em comunidade e que nessa comunidade o Espírito Santo é derramado. Assim como Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 8, ele diz que o Espírito Santo foi derramado, ou que o amor de Deus foi derramado em nós através do Espírito Santo, por causa do Espírito Santo. Então o amor que nos une é o amor que é possível por causa da presença do Espírito. Que nós tenhamos isso em mente. E também tenhamos em mente de que, se o Espírito Santo habita em nós, se nós procuramos ter experiências com o Espírito Santo, se o Espírito Santo desceu sobre nós para que nós tivéssemos poder para sermos testemunhas, nós devemos nos perguntar, será que a nossa vida, os nossos atos, aquilo que falamos, é uma evidência de que Jesus está no trono celestial? Nós dizemos que Jesus está nos céus, à destra do Deus Pai, reinando sobre tudo. Mas a nossa vida é uma evidência disso? Porque o derramar do Espírito Santo é uma comprovação de que Jesus venceu, está à destra do Deus Pai e nos batiza com o Espírito Santo. Mas nós temos evidências na nossa vida que o Espírito Santo habita em nós, para que então, portanto, a nossa vida seja um instrumento, uma forma de comprovação de que Jesus reina. O Espírito Santo está sobre nós, está sobre cada um de você que crê, para que também você disponha de poder para testemunhar o reino, o reinado de Cristo. O reino, o reinado de Cristo. Por isso nós precisamos, todos os dias, buscar a pessoa do Espírito. Pode ficar de pé. Eu não sei você, mas eu quero que a minha vida seja seja um testemunho, seja uma comprovação, seja uma evidência de que Jesus está reinando nos céus. Se alguém disser que esse discurso é muito vago, muito idealista, muito ingênuo, que a nossa vida seja oferecida como uma contraprova de que realmente Jesus está reinando nos céus. Porque Ele nos batizou com o seu Espírito. E desse Espírito nós bebemos. Esse Cristo que nos empoderou, que nos capacitou, Ele vem de novo ao nosso encontro com o seu Espírito. Sempre e de novo. Sempre mais uma vez. Nos empoderando, nos dando capacidade para que nós sejamos no mundo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Para que nós sejamos no mundo a sua extensão, a igreja de Cristo, a extensão de Cristo, a extensão do Messias, ungida com o Espírito de Cristo. Amém?